Você agora abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14 e versículo de número 12. Glória a Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo 12, diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Mas eu quero frisar essa parte do versículo: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém? Deixa eu te perguntar: você crê no Senhor Jesus? Amém. Todo mundo crê em Jesus aqui? Amém. Ele está dizendo: se nós crermos nele, nós faremos as obras que ele fez, ainda maiores, no nome dele, claro. Mas por que será que nós não estamos vendo e nem vivenciando essas obras maiores? Por que parece que a igreja ela entrou num piloto automático? E o que é piloto automático? É tudo programado, né? Se o teu carro tem piloto automático, não é que ele vai dirigir sozinho, não, né? A não ser que alguns agora dirigem sozinho, né? Mas o piloto automático você vai programar, ele vai chegar só em determinada velocidade e não vai passar daquilo. É algo programado. Parece que a igreja entrou nesse piloto automático do algo programado. E quando nós estamos no piloto automático daquilo que é programado, nós não vivemos o sobrenatural. Nós não vivemos experiências extraordinárias. Não, é tudo normal, é tudo aquilo mesmo. E o grande problema é que vai passando o tempo e vai se acostumando. Eu já até disse para vocês que uma vez na sala de aula, um amigo seminarista, ele deu a opinião dele dizendo: por que não se vê tantos milagres? E ele falou: porque os milagres eram para a época passada. Mas a palavra do Senhor diz, o Senhor diz também que para aqueles que creem, os sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais que aqui estava falando? Sinais de milagre, cura, libertação, salvação. E Jesus aqui, agora ele está falando: olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus salvava, Jesus operava maravilhas. Ele está dizendo: se você crê em mim, você também vai fazer, e outra você fará maiores ainda. Ele está dizendo que nós vamos fazer. Meus irmãos, quando tem alguém demoniado e vamos expulsar, somos nós que expulsamos, em nome de Jesus. Se você já teve a oportunidade de ter que expulsar um demônio, foi você que expulsou, na autoridade de Jesus, mas foi você. A Bíblia fala que somos nós que devemos impor as mãos sobre os doentes, e os doentes serão curados. Somos nós que oramos, nós que ali declaramos cura em nome de Cristo, mas somos nós que fazemos, porque é isso que ele está dizendo. Se nós crermos, nós veremos e faremos as mesmas obras, e ainda faremos obras maiores. Será que realmente os milagres eram somente para as épocas passadas? Você já vivenciou algum milagre? Alguém aqui já vivenciou algum milagre? Faz uma mão, pastor. Quem mais já vivenciou? Eu já vivenciei milagres. Eu já vi Deus fazer. Eu já vi
eu já disse várias vezes aqui, uma mulher entrar com uma muleta, porque havia sofrido um acidente de moto, a perna estava torta, e ela foi para a igreja de muleta, e naquele dia estava lá um homem de Deus, pregando e cantando, que era até o Cristo, né? Resultado, no dia eu fui lá na igreja, de manhã, as muletas ficaram lá, ela foi embora e deixou comigo, porque Deus curou. Eu já vivi um milagre em que eu estava precisando de uma provisão de Deus, e eu disse: olha, o Deus que eu sirvo, Ele proverá, vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, Deus proverá. E de repente, meia hora depois, o telefone liga de uma pessoa que nem intimidade comigo tinha, e disse: pastor, manda o número da tua conta. Se fosse hoje, eu ia falar: manda a chave Pix. Eu falei: por que, irmão? Eu estava aqui, Deus mandou eu te mandar uma oferta agora. Eu nem intimidade com Ele tinha, nem conhecimento íntimo, nem amizade como eu tinha com aquela pessoa que me conheceu apenas um dia, e lá onde estava, Deus falou: manda uma oferta para o céu. Nós já vimos Deus operar grandes coisas, mas Jesus está dizendo que Deus quer operar grandes coisas através de mim e de você. Você entende isso? Deus quer operar grandes coisas através de você. Deus quer operar maravilhas e milagres através de você. O grande problema é que nós ficamos muitas vezes terceirizando as coisas, principalmente para Deus. Ah, Deus, o Senhor faz. É igual no texto que o Wesley leu, né? Do profeta Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ah, o Senhor sabe. Então faz o seguinte, profetiza. Mas quem que era para profetizar? O homem era para profetizar. Quem que era para declarar? Era o homem que era para declarar. Esse último cântico que nós falamos: declaro Jesus. É nós que é para declarar, é nós que é para poder falar. Uma vez eu vi um pastor e ele falando algo assim que eu achei muito interessante. Quem que tem o costume ainda de pedir bênção? O pai com a mãe, né? Benção, pai, benção, mãe. Isso foi se perdendo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu acordava benção, ia sair benção, fica com Deus. Na hora que voltava, benção de novo. No dia. Na hora que ia dormir, benção, dorme com Deus. Era benção para chegar, benção para sair, benção para dormir, benção para acordar. E qual é a resposta daquele que, quando a gente fala benção? Como que é? Eu aprendi que não é Deus te abençoe, porque nós já somos abençoados por Deus. Então eu te abençoo em nome de Jesus, porque Deus chamou para você abençoar. Então, se você tem a bênção de Deus, você declara a bênção, com certeza Deus vai abençoar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós terceirizamos aquilo que é para nós fazermos. Nós passamos principalmente para Deus. E se tem alguém muito usado por Deus, passamos para essa pessoa. Ah, vai lá orar, vai lá pedir oração para fulano, Deus usa ele. Mas Deus não pode te usar? Deus não pode falar através de você? Por que hoje nós estamos nesse piloto automático? E como é que nós podemos fazer para viver o sobrenatural de Deus? Quando eu estava vendo essa palavra, e eu pensei lá no Antigo Testamento, de um povo que viveu o sobrenatural de Deus, de um povo que teve uma experiência única, que era passar no meio do mar, mas no seco, e ver dos lados como muros de água. Aquele povo, que era o povo que saiu do Egito, eles, quando se viram numa situação difícil, que quando eles saíram lá do Egito e de repente chegaram diante do Mar Vermelho, ali quando eles estavam, de um lado tinha as guarnições de Migdol, de outro lado tinha montanhas, e atrás vinha Faraó.
Chegaram num ponto onde não tinha o que fazer, ou seja, tinha, mas eles não estavam compreendendo. E ali pararam e começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar contra Moisés, começaram a dizer: por acaso não tinha sepulcros lá no Egito para nos tirar de lá, para fazer morrer aqui? Eles começaram ali, eles paralisaram. E aí Deus vem com a palavra e fala assim para Moisés: por que clamas a mim? Mande o povo que marche. Ou seja, por que vocês estão clamando? Por que vocês estão ainda falando, se a ordem já foi dada anteriormente? Meus irmãos, só vive o milagre de Deus aquele que está em movimento. Não se vive o sobrenatural de Deus parado. Não se vive o sobrenatural de Deus estacionado. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não se movimentam, não buscam Deus, não se esforçam, mas quer viver o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que não se envolvem com a obra, mas quer ser usado por Deus. Olha só, enquanto eles já estavam parados, o mar continuava do mesmo jeito, mas a partir do momento que começaram a marchar, começaram a ver o sobrenatural acontecer. Quem sabe o sobrenatural de Deus na sua vida vai acontecer somente quando você der um passo de fé. Se ficar parado dizendo eu tenho medo, se ficar parado dizendo está difícil, você não vai viver. Às vezes, algumas situações na vida, algumas são planejadas, né? Algumas a gente planeja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas algumas outras situações acontecem com susto, quando de repente você não tem opção, ou é caminhar ou é caminhar, ficar parado não vai ter jeito. Ou é você olhar para frente e enfrentar a dificuldade, ou é isso ou nada. Vai adiantar ficar parado? Vai adiantar ficar reclamando? Vai adiantar ficar murmurando? Não vai. O que tem que fazer? Tem que caminhar. Deus age no movimento, irmãos. Sabia disso? Deus age no movimento. Quando uma igreja se movimenta para adorar a Deus, quando uma igreja se movimenta para trabalhar para Deus, Deus age no movimento. E quando nós começamos a ver o movimento do povo de Deus em busca de adorar a Deus, de servir a Deus, milagres começam a acontecer, milagres na igreja, salvação de almas, a libertação. Nós começamos a ver grandes coisas acontecerem quando estamos em movimento. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, esteja em movimento. Não fica parado aí dizendo que ninguém te ajuda, não fica aí parado dizendo que ninguém te vê, mas se movimente. Interessante que tem pessoas que ficam esperando o coletivo. Meus irmãos, o coletivo só funciona quando o individual acontece, ou seja, Deus age no coletivo quando pessoas individualmente começam a buscar a Deus. Busca a Deus individualmente, busca o Senhor, se coloque na brecha, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Amém, Jesus, glória a Deus. E o bom que, interessante que quando começa a ver esse movimento e Deus começa a agir, aqueles que estão parados, às vezes só reclamando, de repente ele começa a ver: pô, não posso ficar parado, está todo mundo me passando. Está todo mundo me passando, eu estou ficando para trás, porque eu estou parado, porque estou aqui dizendo, achando ruim, porque estou aqui só reclamando, só murmurando. Não posso, eu tenho que me envolver. E nisso muitos que estão parados começam a envolver, e Deus começa a agir. Seja um agente de movimento na igreja, que você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Agora eu lembro também daqueles 3 jovens, Ananias, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também viveram o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, eles tiveram a oportunidade de serem lançados numa fornalha. Uma fornalha superaquecida. Ela estava tão aquecida que os soldados que chegaram até na boca da fornalha, na porta da fornalha, para lançá-los, foram queimados,
foram mortos pelo calor. Mas aqueles 3 jovens, não. Eles foram jogados, amarrados, e de repente estavam lá caminhando, batendo papo. De repente estavam lá, só que não estavam mais 3, estavam 4. Na Bíblia completa judaica diz assim que Nabucodonosor, ele ficou na ponta do pé e olhou, e quando fala ficou na ponta do pé e olhou, eu acredito que essa fornalha não era uma sala, mas era, quem sabe, uma cavidade, um buraco ali, em que a pessoa descia para a fornalha. E aí ali diz que ele se colocou na ponta do pé e ele falou assim: não foram 3 que nós lançamos na fornalha? E disseram: sim, rei, foram 3. Eu vejo 4. E os 4 têm a aparência dos filhos dos deuses. Os 4. Aqueles jovens viveram o sobrenatural, tiveram ali o seu corpo transformado momentaneamente, tiveram uma aparência divina naquele momento, e Deus ali os abençoou de tal forma que o cabelo não queimou. O fogo de retração o cabelo, né? Qualquer coisinha a gente passar, a gente tira de frango queimado, né? O braço é muito sensível, mas o fogo não queimou o cabelo, o fogo não queimou as roupas, não queimou o calçado, o fogo não prejudicou eles. Por quê? Porque eles, sabe o que eles fizeram para poder viver o sobrenatural? Foram fiéis a Deus a qualquer custo. Aleluia, Jesus. Como eu vou viver o sobrenatural se eu não sou fiel a Deus? A fidelidade, irmãos, é algo indispensável. O que é fidelidade? É lealdade. O que é fidelidade? É devoção. O que é fidelidade? É uma vida entregue. O que é fidelidade? É um compromisso sério. A fidelidade faz com que nós, mesmo diante das maiores dificuldades, permaneçamos firmes. A fidelidade faz com que nós, mesmo diante das maiores decepções, permaneçamos firmes. A fidelidade faz com que nós, mesmo diante das maiores ameaças, permaneçamos firmes. Aqueles jovens foram ameaçados de morte, e não foi uma ameaça de qualquer um. Não foi uma ameaça de qualquer um. Às vezes, quem sabe, alguém te ameaçou lá na escola, quando você era jovem. De repente, que ele te ameaçou, você olhava assim, pá, só para dizer, né? Tipo assim, não vou nem levar a sério a ameaça desse menino. Não vou nem levar a sério. Mas ali não tinha como eles olhar assim e dizer, não vou nem levar a sério. Não, porque a ameaça vem do rei, dizendo: se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha. Eles haviam vivido um milagre do Senhor, um sobrenatural do Senhor, quando eles juntamente com Daniel, se recusaram a comer a comida do rei, os manjares do rei. Ali Deus os abençoou de uma forma tão grandiosa, e ali eles foram reconhecidos como os homens, os jovens mais formosos, e foram escolhidos para ali trabalharem na obra do rei. Já viveram esse milagre, agora estavam vivendo uma prova da fé deles. Meus irmãos, muitas vezes a nossa fé será colocada à prova, muitas vezes a nossa fé será testada, muitas vezes a nossa fé é testada por causa da enfermidade, por causa de uma situação que vai provar a nossa honestidade. Muitas vezes a nossa fé é provada por causa da circunstância. Se somos fiéis, permaneceremos firmes. Simplesmente isso. Se somos fiéis, vem uma situação difícil, nós vamos dizer: eu não vou me prostrar diante do pecado. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, eles não se prostraram, mesmo ouvindo a seguinte ordem: aquele que não se prostrar será lançado vivo na fornalha de fogo. Eu acho que para todo mundo, quando pensa qual seria a pior forma de morte,
todo mundo já pensa na primeira, no fogo. E era esse tipo de morte que eles estavam por esperar. E eles falaram o seguinte para o rei: olha, rei, sobre esse caso nós não temos que dar satisfação não. Meu irmão, por que você fica dando satisfação da sua vida, daquilo que não precisa dar satisfação? Por que você fica dando satisfação porque você não participa de determinadas coisas? Tem que ficar explicando. Simplesmente não participo disso, não faço isso. Por quê? Porque não, pronto. É isso que eles fizeram. Não deram satisfação para o rei, não. Olha, não tem que dar satisfação, não. A gente não precisa explicar isso para o senhor, não. Porque é o seguinte: o Deus que nós servimos, se nos livrar da fornalha, amém. Mas se não nos livrar, não é por isso que nós vamos nos prostrar. Ou seja, se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Vamos ser lançados na fornalha, mas vamos permanecer fiéis. Por isso eles viveram o sobrenatural, por causa da fidelidade. Por isso que o povo lá viu o sobrenatural, porque não ficaram parados, até que estavam teimando para ficar parados, mas teve que caminhar, o mar se abriu. Por isso que muitos irmãos vivem o sobrenatural, porque correm na presença do Senhor, busca Deus, tem atitude de fé e vive o sobrenatural. Por que será então que nós não estamos vendo tantas coisas acontecerem? Por que será que nós não estamos vendo milagres sobrenaturais acontecerem no nosso meio? Por que será que não estamos vendo mais nada disso? Nem demônios se manifestando não vendo mais. Você não gosta, não. Mas quando o poder de Deus se manifesta, se tem demônios, ele manifesta porque ele não suporta. Uma época do avivamento, eu não lembro se era em Londres, que quando aqueles homens, não sei se era o Wesley também, ali chegava às vezes num restaurante, a presença deles fazia com que demônios se manifestassem, porque as pessoas ali, a glória de Deus na vida deles era algo tão grande, que se tinha demônios, onde eles iam se manifestavam, e eles expulsam. Nós estamos precisando buscar mais o Senhor. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, não fique parado, não. Se ficar parado não vai resolver. Se ficar parado você não adianta, você tem que correr atrás, você tem que lutar, e seja fiel, porque através da fidelidade você terá a oportunidade de viver experiências sobrenaturais. E nós, como igreja presbiteriana renovada, igreja pentecostal, nós acreditamos no sobrenatural de Deus para hoje. É para hoje. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia.